Primeiro, o que marcou muito na minha vida foi o chamado para o Abala. Isso foi impactante. Por quê? Porque nós, a igreja, nós estamos já nos acostumando a todo ano fazermos acampamentos. Tínhamos até um ministério de acampamentos chamando Acampoder. E os nossos acampamentos eram um grande derramado do Espírito Santo. Os nossos acampamentos eram uma visitação do Espírito Santo, que era algo incomum. Nós não tínhamos essas experiências na igreja, mas nós íamos para o acampamento no carnaval para recebermos de Deus esta visitação do Espírito. Havia conversões, havia milagres, até compartilhei sobre o nascimento de um dente. Verdade, foi Pessoas forte. recebendo restauração, cura, libertação. Um viciado em droga, um casal, não sei se eu falei no podcast passado, insistiu para levar o irmão dela, que era viciado em droga, traficante. Eu falei, olha, mas esse acampamento é mais para as ovelhas, é focado mais para as ovelhas, não era um acampamento evangelístico. É focado para os obreiros, para os ministros, né, para fortalecer, equipar a igreja para o ano, né? E o propósito era esse. Mas a irmã insistiu, eu falei, tá bom, Senhor. Aí o Espírito Santo falou comigo, pode deixar ele vir. E aí eu cheguei como é que chama? Na pista de futebol, né? Pista não, na quadra. Na quadra. Tinha uma quadra de futebol e nós estávamos acostumados a ir no monte. Eu sou pastor do monte, Eita dos glória. mistérios. E aí nós estávamos acostumados a ir no monte. Aí eu falei, bom, nós não temos nenhum monte aqui próximo, né? E tinha pessoas idosas, tal, queria participar. Aí eu falei, vamos fazer uma vigília na quadra. Só que eu cheguei na quadra junto com os irmãos e botei a mão na quadra. Falei, Espírito Santo, coloca agora fogo nesta quadra agora. Todos que entrarem nessa quadra sintam a presença do Espírito Santo. Aleluia. E quando eu pedi para o Espírito Santo colocar fogo, os irmãos estavam tudo em volta. Eu falei, irmãos, estenda as mãos agora sobre a quadra. Aí eu botei as mãos na quadra e falei, Espírito Santo, coloca fogo nesta quadra. Os irmãos repetiram comigo, coloca fogo na quadra, em concordância. Quando eu tirei a mão, eu vi uma bola desse tamanho andando na quadra de fogo. Mas não foi só eu que vi. Muitos irmãos que tinham visão espiritual também viram. E foi algo tremendo. Só que aquele rapaz, o viciado em droga, também estava na quadra. E ele também viu. Deus abriu os olhos dele. Ele falou, caramba, essa foi a palavra que ele falou, caramba, eu não sabia que os crentes eram doidos assim, meu. Meus, cara, o que será aquele cheiro? O que era aquele cheiro para ficar assim? Aí quando ele viu a quadra pegando fogo, e ele começou, o espírito dele saiu do corpo, andou pela quadra, andou pelo planeta Terra, segundo ele, voltou. Falou, nossa, eu nunca cheirei e senti isso. O que é que os crentes têm? Eu não quero viver mais sem isso. Eu quero esse Jesus, que esse Jesus dá isso. O cara se converteu, recebeu Jesus, foi liberto das drogas, foi liberto do alcoolismo, foi liberto da promiscuidade e tornou-se um evangelista, ganhando os amigos Glória a dele que Deus. estavam. Olha, foi algo tremendo. Esse eram nossos acampamentos. Então, todo acampamento a gente ia com esse entusiasmo, expectativa. O que é que Deus vai fazer? O ano passado Deus fez isso. E esse ano? O que é que o Espírito... Eu creio, pastor, que a gente tem que ter expectativa. Nós temos que ser crentes que tenham expectativa. Porque eu creio que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu creio que na próxima semana será melhor do que essa semana. Pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, no ano de 2003, foi o último acampamento que nós fizemos na igreja. E foi aquele mover do Espírito Santo, curas, milagres, né? Nasceu aquele dente, né? A gente ficou maravilhado, pessoas recebendo a restauração de dente. Só para dar um adendo, né? Essa moça que nasceu o dente, ela estava com uma má formação óssea, ela perdeu também o osso que
que acopla o dente. Sim. E aí o dentista falou, olha, ela falou, eu vou para o acampamento e tal, e eu creio que vai. Aí ele falou, olha, se acontecer isso, eu Olha, como o meu diploma. eu rasgo meu diploma e como ele vira o pastor evangélico. E aí nasceu não só o dente, nasceu a estrutura óssea e o dente acoplado. Nasceu a estrutura óssea, nasceu a gengiva, que cobre a estrutura óssea, e nasceu o dente. Que Foi bênção. tremendo. Milagre. Aí, diante disso, aí ficamos naquela expectativa, como é que vai ser o ano que vem? Meu Deus, o ano que vem a gente vai voar aqui, nesse acampamento, nós vamos estar voando. Aí o Espírito Santo me surpreendeu. Não, o ano que vem, você não vai mais fazer acampamento. Como assim, Senhor? Não. O ano que vem você vai ficar na cidade, porque nós estamos fora. Nós estamos num sítio em Jundiaí, fora de São Paulo. Aí o Espírito Santo falou comigo, o ano que vem você vai ficar em São Paulo, 2004, e você vai fazer um evento que vai abalar a cidade de São Paulo. Por isso que o nome é Abala São Paulo. São Paulo. E aí eu tive uma visão, porque o Espírito Santo falou comigo audivelmente, mas me deu visão, então eu chamo de audiovisual. E eu vi um anjo de aproximadamente uns 20 metros de altura, com uma trombeta tocando uma trombeta. E eu entendi que a trombeta era comunicação, era um programa de rádio que nós tínhamos, que era muito conhecido. E o anjo é a mensagem, porque a palavra anjo é mensagem, né? Mensageiro. E mensageiro. E seria o Abala São Paulo. Aí começou em 2004, os Abalas. E qual a bispa lembra do qual experiência forte nesse Abala de 8, 9 anos aí? Tantos ministros, tanto mover. Muitos ministros foram levantados por Deus, né, na mídia em São Paulo, conhecidos, que não eram conhecidos, foram conhecidos, passaram a ser muito conhecidos através do Abala São Paulo. O Abala tornou-se uma vitrine de ministros, né? E lá o que eu via muito era Deus usando as vidas desses ministros e saindo das igrejas deles, o mover que tinha só na igreja, colocando em vitrine no Abala. Então, muitos deles abriram muitas igrejas, abriram muitos ministérios, o ministério cresceu, porque Deus colocou, era como se fosse uma vitrine daquilo que acontecia escondido, porque fica só nas igrejas. Até hoje Deus faz muitas coisas dentro de muitas igrejas, mas muito poucas pessoas ficam sabendo, não é verdade? É verdade. E o Abala São Paulo, ele tornou-se uma vitrine do que Deus fazia nas igrejas através desses ministros. Daquilo que estava acontecendo nas igrejas. Por quê? Porque a direção que nós tivemos, o Espírito Santo, foi chamarmos homens e mulheres que estavam na presença de Deus, homens que estavam se movendo através do Espírito Santo, através da palavra, através do Espírito, através de sinais. Então eram pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, era uma seleção. Os homens mais usados por Deus que estavam no país, nós convidávamos. É interessante que lá no Abala, eu lembro que eu fui os 3 primeiros, participei de todos os dias, ia de manhã, lá morando no ABC, já ficava de manhã, que tinha um culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, e lá a turma do Abala que estava lá de manhã, chegava uma turma junto de manhã lá, e nós ficava até a noite, até acabar o Abala. E tem um testemunho aqui, apóstolo, que talvez você nem sabe, de um amigo nosso que já participou do Podercast, que ele foi no Abala, e aí nesse dia estava ministrando o André Valadão, cantando, Sim, tocando teclado e cantando. E ele disse que ele já era músico, ele disse que se inspirou, falou assim, eu queria tanto isso para ele recebeu lá. Glória Houve a uma Deus. transferência, algo que ele nunca tinha aprendido, aprendeu. De unção. Transferência de unção. Ele começou a cantar e tocar. E lá no Abala, ele testemunhou isso aqui no nosso Podercast, que lá no Abala. E fora milhares de pessoas que receberam algo de Deus e que nós não temos nem consciência, né? Às vezes eu vou em alguns lugares pregar, ministrar, vigílias então, principalmente, vem pastores, me abraçam que eu nunca vi, nunca conheci, e testemunho que recebeu uma unção lá no Abala. E que também foram alguns levantados, né? foram levantados ministerialmente no Abala. Eles entraram lá como diáconos, entraram lá como obreiro apenas, o aspirante a obreiro, e lá receberam a unção, e a partir daquele momento Deus começou a levantá-los. É algo tremendo.